Web TV Andradas Hoje, entrevistas. Um oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Olá pessoal, estamos de volta aí na Web TV Andradas Hoje com mais uma entrevista muito interessante, principalmente para vocês que estão aí pensando em comprar um imóvel, alugar um imóvel. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Zaira Felisberto. Ela é advogada, bacharel em Direito pela Unipinhal, pós-graduada em Direito Público, né? E trabalhou também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ela é, hoje, advogada especializada em direito imobiliário. Isso, né? Mesmo. Acertei? Acertou. Zaira, seja muito bem-vinda e mais uma vez muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Fala para nós aí, né, o que te levou a especializar nessa área que é tão abrangente e também tão problemática, né? Muitas vezes as pessoas confundem um contrato permanente com um contrato de gaveta, enfim, nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Mas primeiro vamos saber da Zaira o que te levou a especializar nessa área. Isso, então, eu sou filha de um corretor de imóveis, há 43 anos ele já atua nessa área, o Eronides Felisberto. Então, desde a juventude, digamos assim, eu já estou envolvida na área de imobiliário, de direito imobiliário, direito civil. E quando eu fui fazer a faculdade, eu fiz a faculdade de Direito, entre tantas outras que eu queria ter feito, mas ainda bem que eu fiz a escolha certa de fazer Direito. E após formada, eu fui trabalhar com meu pai e agora eu me especializei na área de Direito Imobiliário, que é o que eu fiz a minha vida inteira, né? E agora, como profissional da área, como advogada, eu posso atuar assiduamente nesse ramo. Me fala uma coisa, Zaira, dentro desse ramo aqui, a gente sempre vê o pessoal aí reclamando que é mais fácil alugar um imóvel pela imobiliária, outros, mas a gente vê muita propaganda, muita publicidade em jornais, a pessoa procurando uma residência para alugar, porém coloca lá, não quero imobiliário, quero tratar direto com o dono, né? Uhum. Quais os perigos que tanto quem aluga corre, como também o proprietário desse imóvel, se alugar direto, sem realmente ter um profissional por trás? Vamos lá. A segurança que tanto o locador quanto o locatário tem de alugar através de uma imobiliária é a garantia de que vai ter um contrato muito bem feito, que muitas vezes é feito por um advogado. Sim. A imobiliária geralmente faz pesquisa cadastral e ela também garante para o dono do imóvel que ele vai realmente receber os aluguéis caso haja algum atraso no pagamento, alguma reforma que precise ser feita. Então isso é interessante e importante porque garante as duas partes, tanto o dono da casa como quem está alugando o imóvel. Então é importante sim ter a figura, seja da imobiliária, seja de um advogado, para poder fazer o contrato, prever todas as possibilidades ali naquele contrato, todas as vontades das partes e fazer de acordo com a necessidade específica daquelas pessoas que estão envolvidas. Do inquilino como da pessoa que está alugando, né? Isso. Existe uma celeuma aí com relação ao contrato de gaveta. Sim. Contrato de gaveta, ele tem validade? O contrato de gaveta, ele garante a posse do imóvel para quem comprou. A garantia de que aquele imóvel é da pessoa
é através da transferência de propriedade, que só se faz através de escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Então, veja só, a pessoa tem lá um imóvel que ela comprou através de um contrato de gaveta, esse contrato particular de compra e venda. E, por algum motivo, o antigo dono, quem vendeu esse imóvel, sofreu alguma ação judicial e penhoraram esse imóvel. Mas esse imóvel não é mais dessa pessoa que eu vou chamar de pessoa A. Não é mais dessa pessoa A e pertence à pessoa B. Mas aí... Que é essa que está com um contrato de essa gaveta. Isso, essa que está com um contrato de gaveta. Então, até provar que o imóvel não é mais da pessoa A e sim da pessoa B, a pessoa já teve um desgaste com certeza. Físico, mental, de tempo, porque tem que ir atrás de advogado e muitas vezes acontece também da pessoa não saber a tempo de que o imóvel foi penhorado e perde esse imóvel. Então, é bem melindroso essa situação de que a pessoa é dona, mas não é dona. Ela tem um contrato particular, mas não é dela, no documento não é dela. Então, é uma situação para prestar bastante atenção, sempre consultar um advogado para ter certeza de que o imóvel, por exemplo, a pessoa fez o contrato particular, tudo bem, previu ali as cláusulas, a forma de pagamento, tudo isso. Terminou as obrigações daquele contrato, o ideal é imediatamente realizar a transferência. Normalmente esses contratos de gavetas que a gente conhece e sabe aí, são contratos de um terreno que você comprou, está pagando ainda, enquanto você não terminou o pagamento, ele ainda é da incorporadora. Isso, ele fica como garantia. Mas ele é reconhecido em cartório, em tudo bonitinho, né? Para quando terminar, realmente aí passa a escritura definitiva. Isso. Porque, geralmente, nesses casos de incorporadora, sim, o imóvel fica como garantia do pagamento. Sim. Caso não haja pagamento, desfaz o negócio, mas tudo isso está previsto no contrato. Então, por isso que é importante, porque geralmente a incorporadora tem ali o corpo jurídico que vê toda a previsão para a questão deles, e aí o comprador também, quando vai comprar, é importante também ter uma consultoria jurídica para ver se está nos termos que eles combinaram, da forma que foi passado para ele. Aqui em Andrades a gente não vê muito essa situação, mas fora daqui não é difícil ver gente agindo de má fé, né? Que fala uma coisa e no contrato está outra. Exato. Aí a hora que a pessoa assina o contrato, tá tudo diferente do que eles tinham combinado e a pessoa se vê numa situação difícil ali, às vezes da forma de pagamento, enfim, mas tendo que cumprir porque ela assinou um contrato. Com certeza. Zaira, uma coisa que é muito importante, que a gente sempre vê algumas pessoas reclamando, o IPTU, ele é da responsabilidade do inquilino? Uma vez que a residência, o patrimônio é de quem está alugando, né? Depende. Depende. No direito é interessante que tudo depende. A lei prevê de uma forma, mas pode ser combinado de outra. Então depende do que tiver no contrato, que as partes combinarem. Mas se um inquilino, por exemplo, se recusar a pagar o IPTU porque ele acha o imóvel não é meu, por que eu estaria? Eu conheço pessoas que têm aluguel, casa de aluguel, e o IPTU ele paga de todas as residências. E o inquilino não paga. Eu já conheço outras pessoas, assim como eu, alugo um apartamento e eu pago o meu IPTU. Sim. Pago o IPTU, inclusive, aqui também do prédio. Então, isso tudo depende do acordo feito entre o inquilino e o proprietário. Isso. Em regra, a lei do inquilinato, ela menciona que a obrigação do IPTU é por conta do dono do imóvel. Sim. Porém, pode ser acordado de outra forma. Então, depende do que as partes combinarem. Em regra, sim, é por conta do dono. Mas pode ser combinado de outra forma, dependendo do imóvel, do jeito que for o imóvel, do valor que paga de aluguel. Ou seja, não é irregular, então, o IPTU ser cobrado do inquilino? Não, irregular não é. Depende, sim, do que as partes combinarem. Existe a regra, né? A lei do inquilinato, ela prevê ali muitas regras, mas também ela deixa brechas para que as partes possam combinar entre si, justamente por isso, que às vezes, alguns casos específicos, situações específicas, tempo de locação, e isso tudo as partes podem convencionar entre elas. Já que você se especializou, né, no direito imobiliário, o que dentro da tua área, o que você vê com mais frequência, o que mais acontece que você falou, valeu a pena ter entrado para esse ramo, porque
eu vou atuar mais aqui. O que mais tem chamado a sua atenção? Sim, eu vou só fazer um apanhado aqui de algumas coisas das mais corriqueiras que são tratadas no direito imobiliário, que são os direitos reais, que é o direito de propriedade, desapropriação, registro de imóveis, cuidados na aquisição do imóvel, que aí aqui também tem uma questão que chama due diligence, para a gente fazer a análise do imóvel, tanto do imóvel quanto dos compradores, dos vendedores, para saber se há algum risco nessa negociação. No caso, contrato de compra e venda, financiamento e contrato imobiliário, vícios do imóvel, direito de vizinhança, vícios do imóvel. É tudo que o imóvel apresentar de algum tipo de defeito. Isso seria um dos exemplos de vício do imóvel. Quando a pessoa compra o imóvel, ele começa a apresentar algum tipo de defeito. Vazamento. Isso. Aí os direitos de vizinhança, a posse, uso capião, condomínio, incorporação, parcelamento do solo e locações. Então, esses são os mais conhecidos, digamos assim. E dentre esses, o que mais me chama a atenção, o que mais me desperta interesse, é a parte de compra e venda, a parte de regularização de imóveis. Um dos exemplos da regularização é a uso capião, que é até interessante mencionar aqui e desmistificar uma questão que, né, vem de tempos em tempos, assim, que a gente ouve falar que a uso capião seria para adquirir o imóvel, mas o pessoal pensa que é só imóvel que foi invadido, que é uma regularização de imóvel que foi invadido. E não é. A uso capião hoje, ela tem, consegue-se uso capião, tem vários tipos de uso capião, que o tempo de posse varia de 2 anos a 15 anos. Aí o advogado vai ver ali em qual tempo que se enquadra a posse daquela pessoa. Mas é uma forma de regularização de imóvel. Até eu anotei um exemplo aqui, que às vezes o imóvel é tão antigo, que o próprio cartório de registro de imóveis perdeu a matrícula do imóvel. O papel, o documento que ficava assinado, quem era o dono, se perdeu. E aí a gente entra com essa ação de uso capião, comprovando o tempo que a pessoa mora no imóvel, que o imóvel pertence àquela família, porque muitas vezes a pessoa já faleceu. Então, é uma forma também de regularização de imóveis, não sendo apenas quando o imóvel é invadido, né? Então, a gente tem que desmistificar isso e ver que essas formas jurídicas são para regularizar o imóvel. Com certeza. Uma outra coisa também interessante, que a gente, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí também, talvez até tenha essa dúvida, uma pessoa que mora no imóvel já há muitos anos e o imóvel vai ser vendido, a preferência é para o inquilino? A preferência é para o inquilino, desde que o contrato de locação esteja registrado na matrícula do imóvel. Se não tiver assim? O contrato de locação, para que o inquilino tenha preferência na hora da venda, tem que estar registrado na matrícula do imóvel, esse contrato de locação. Então, quando a pessoa, ele tem que estar registrado e tem que estar, então, averbada, isso lá na matrícula do imóvel. E onde consta que se o imóvel for vendido, dá preferência para o inquilino? Desde que o inquilino, mas para isso o inquilino tem que estar morando há muito mais tempo. Eu moro há 1 ano num determinado local, vai ser vendido. Eles podem me dar preferência ou não? Vai ser vendido? Costumeiramente, dá-se essa preferência independente dessa averbação. Isso, independente dessa averbação, se está constando na matrícula do imóvel ou não. Dá-se sim essa preferência. Mas ao pé da letra, independente do tempo, ao pé da letra, teria que estar averbada esse contrato de locação na matrícula do imóvel. Não estando, e que ele não tem preferência. Porém, por segurança jurídica mesmo, porque se a pessoa às vezes vive lá há muitos anos, ela fala, mas eu, por consideração, alguma coisa assim, então, no judiciário, tudo é possível se pedir. Se vai levar, a gente não tem garantia. Com certeza. Então, por prevenção, costuma-se sim notificar o inquilino, pegar uma declaração de que ele não tem interesse na compra do imóvel e seguir a venda. E caso ele tenha interesse, ele vai manifestar ali que tem interesse. Com certeza. Zaira, fala para nós, eu quero comprar um imóvel, né? Quais
Quais as informações eu devo obter desse imóvel para saber se eu estou comprando um imóvel realmente que está disponível para vendas e que não tem nenhum embaraço jurídico? Uhum. Hoje, como eu comentei anteriormente, hoje a gente usa o termo due diligence, que é para fazer a pesquisa desse imóvel. Então, vai pesquisar quem é o dono, se tem ação correndo contra o dono do imóvel, o comprador, se o comprador também tem condição de comprar aquele imóvel. Sobre o imóvel, vai pesquisar se tem alguma pendência fiscal, se está regularizado, se a construção está averbada na matrícula. Então, assim, é um estudo bem abrangente, análise de todas as certidões, que são várias certidões que a gente costuma pegar, e fazer o levantamento da situação desse imóvel. E aí também acontece situações, assim, de analisar o risco da transação, o risco daquela compra e venda. Por exemplo, às vezes tem um imóvel que está sendo inventariado. Então, o imóvel, uma casa está sendo inventariada. E aí, falou assim, eu quero comprar esse imóvel, a família está precisando do dinheiro, quero comprar esse imóvel. Tudo bem. Então, a gente vai analisar como que está essa casa. Está faltando só o inventário? Está faltando averbar a construção no terreno? O que mais que está faltando? Então, a gente vai fazer a análise de risco. Uhum. Aí a gente passa para o cliente, a situação é essa. E se você quiser, tem como você comprar assim, desde que tome essas precauções. Ou então, não é melhor não comprar porque você quer o imóvel logo e vai demorar para o inventário ficar pronto. Então, uma análise de risco que a gente passa para o cliente, como que a situação daquele imóvel. Se é um imóvel que é fácil a regularização, se vai demorar mais a regularização, aí ele analisa o risco, fala, não, eu topo, vou comprar desse jeito. Aí ele compra, né, o imóvel na forma que está, e a gente providencia toda essa regularização. Quer dizer que o imóvel, quando está em inventário, ele pode ser vendido antes de terminar a transação? Ele pode ser negociado, pode ser negociado? E aí dentro do processo de inventário faz uma cessão de direitos, uma escritura de cessão de direitos. Uhum. Mas pode sim, e aí então a gente faz todo esse levantamento, né, de como que está a situação, de como vai ser a regularização, se é difícil, se não é, e aí o cliente analisa se convém. Há muitos casos que as pessoas preferem comprar imóvel pendente, alguma coisa, que aí ele mesmo regulariza, já faz tudo no nome dele. Mais rápido também, né? Porque a gente vê muito falar aí que quando fica aí um imóvel para ser dividido, demora-se uma eternidade, né? Demora um tempo e às vezes os herdeiros querem vender e não conseguem porque tem que ir até o final. Então, não. Como você falou aí, ele pode ser vendido se tiver alguém interessado? Pode sim. É que a maioria das pessoas gosta de comprar o imóvel já livre, desembaraçado, tudo resolvido. Porém, existem aquelas pessoas também que, às vezes, algum negócio de oportunidade, a família está com pressa para vender, entrar no acordo, precisa do dinheiro. Então, aí sempre tem algum investidor, alguém que compra esse imóvel, e aí a gente cuida de toda a documentação. E nesse trâmite aí, não corre o risco de um dos herdeiros, por exemplo, não querer vender o imóvel e embaraçar a situação? Aí, nesse caso, a gente faz, sim, um contrato um compromisso particular de compra e venda, e aí, no momento oportuno, faça essa escritura de cessão de direitos, e caso algum herdeiro se recuse a assinar, daí também tem outros remédios jurídicos para obrigar ele a assinar. Isso. Uma outra coisa que eu vi, inclusive, numa reportagem há uns 15 dias, o filho de um idoso mora com ele. E os irmãos querem vender, só que o idoso faleceu. E o filho continua morando na casa e não quer entregar porque diz que a casa é dele, porque ele que cuidou do pai até o final. Como é que fica essa situação? Essa situação aí tem que entrar, sim, com uma ação judicial. Mas os outros irmãos não pedem. Porque eu já vou complementar isso daí. Porque aquilo ali é um bem de herança. Sim. A pessoa morava com o pai por liberalidade do pai, porque cuidava do pai. E se ela se entende no direito de que o imóvel pertence a ela porque ela cuidou do pai, aí é outra questão que ela tem que ver civilmente uma indenização dos filhos para com essa pessoa. Pelo período que ele cuidou do pai. Isso. Mas aí esse imóvel tem que passar por inventário normalmente, porque são 3 herdeiros nesse caso, né? Isso. Os 3 são herdeiros.
Porém, já tem entendimento dos tribunais pelo país de uso capião de imóvel familiar, no caso de herdeiros. Ah, é? Porém, aí depende de muita comprovação de que a pessoa morava ali, que os outros irmãos nunca se interessaram por aquele imóvel, aí é mais complexa. Mas já existe esse entendimento. Existe hoje o entendimento aqui que eu comentei de uso capião de 2 anos, no caso de marido e mulher se separam e o imóvel, um fica morando no imóvel, o outro some, né? Não vai viver a sua vida, mas geralmente quando a pessoa some, aí a pessoa que ficou no imóvel também tem direito a requerer a uso capião por abandono. Com certeza. E tem uma coisa também, né, Zaira? Tem muitos filhos que não estão nem aí com os pais e, de repente, quando acontece a falta, tudo, essas pessoas aparecem para poder requerer os seus direitos. Aí, literalmente, a pessoa que estava cuidando desse idoso, ele tem que ter um bom advogado também para estar defendendo os direitos aí ele dele, vai, né? sim, aí ele vai requerer civilmente, né, essa indenização, mas na parte do imóvel, aí, no caso, tem que passar pelo processo de inventário, sim. Mas aí vai depender também do entendimento, se a pessoa tiver provas de que os irmãos, às vezes, não davam atenção, não se importavam, enfim. Aí vai depender do que a pessoa conseguir comprovar e do que o juiz vai entender, né? Mas, a princípio, passa, sim, pelo processo de inventário, normalmente, mas já existem esses entendimentos da pessoa, do familiar, poder usucapiar o imóvel do outro, mas não é comum, mas já existe caso. Mas existe, né? Dentro da sua área, nos últimos 5 anos, o que mais mudou? O que realmente deu uma mudança radical que vocês tiveram que se readequar? Essa questão da uso capião, essas alterações foram muito... mudanças de julgamento, de entendimento dos tribunais tem sido bem falada. A questão de compra e venda, de incorporação imobiliária, isso tudo é muito, muito dinâmico, muito dinâmico. Os tipos de aquisição do imóvel, que no caso envolve a questão de quando a pessoa, um dos exemplos, né, quando há o casamento, então várias formas de comprovação para comprovar que o imóvel realmente pertence ao casal, porque muitos acabam usando laranjas, né, para ter um imóvel, então isso... Para depois não dividir. Isso, então no divórcio é que a gente mais vê, assim, essas modificações né? com relação ao direito imobiliário. Bom, pessoal, nós estamos com esse bate-papo gostoso aqui na Web TV Andradas hoje com a doutora Zaira Felisberto. Ela é advogada, bacharel em Direito pela Unipinhal e ela se especializou em Direito Imobiliário. Foi um bate-papo gostoso. Se você tiver alguma dúvida, né, algum assunto que a gente não falou aqui, mas você quer mandar uma pergunta para a doutora Zaira, põe aí nos comentários, ou eu vou pedir também agora no final para que ela deixe os seus contatos, as suas redes sociais, e vocês podem entrar direto com ela. Zaira, para a gente terminar esse bate-papo gostoso aí, né? Quais as considerações finais? O que você acha bacana deixar para quem está nos assistindo aí? Em todas as relações civis, todas as relações que a gente tem no dia a dia, sempre que a pessoa tiver qualquer dúvida, para ela procurar um advogado, independente da área. Mas na minha área aqui, no direito imobiliário, vai comprar um imóvel, vai alugar, está passando escritura, é importante sim ter a presença de um advogado para tirar todas as dúvidas que a pessoa tenha, para fazer essa análise da situação da negociação, para evitar problemas futuros, porque a pessoa tem costume às vezes de empurrando com a barriga e deixando a coisa acontecer. Só que lá na frente aí vai estar uma bola de neve e que solução tem, porém fica mais complicada e mais cara. Então, desde o começo, desde o início, vai comprar um imóvel, está com dúvida do contrato, dúvida na transação, conversa com o seu advogado, que ele vai te orientar e vai ser sempre o melhor caminho. Eu falo que o advogado tinha que ser igual ao psicólogo também, sabe? O pessoal sentiu necessidade, vou passar no psicólogo. Não, consulta o advogado também,
Porque nessas relações jurídicas, relações do dia a dia, é o advogado que vai saber dar a solução da maioria dos problemas. Aí vai evitar um problemão lá na frente. Vai, com certeza. Bom, gente, a gente acabou de bater um papo aí com a Zaira, advogada em Direito Imobiliário. Zaira, o espaço aqui sempre aberto, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, fiquei muito contente com o convite, muito obrigada. Gente deixa o espaço aberto para você aí, o teu ramo é um ramo muito farto de matérias, né? Então, sempre que a gente precisar, que tiver alguma dúvida, a gente vai chamar você aqui para vir falar com a gente sobre o direito imobiliário. Sim, eu estou sempre à disposição, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos aqui da equipe. Agradeço. É isso aí, gente. A Web TV Andradas hoje nasceu com esse objetivo, trazer profissionais aqui da área de Andradas e também da região para falar um pouquinho, né, naquilo que eles são bons, e no caso aí a Zaira no direito imobiliário, que é um assunto muito extenso. E antes de alugar, vender um imóvel, procure, consulte um advogado, né? Acho que é importante você preservar o dinheiro que você tem e fazer a coisa certa para depois não ficar atrás do advogado para correr atrás do prejuízo, né? Isso mesmo. Zaira, você tem as redes sociais aí que as pessoas podem entrar em contato com você para estar tirando informações? Tem sim. Tem um Instagram, que é @ZairaFelisberto. Lá eu coloco algumas dicas, algumas orientações jurídicas. E lá o pessoal consegue me contatar. Te contatar. Tá aí, a gente vai deixar aí no GC para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com ela. Mais bacana ainda você falar que assistiu aqui na Web TV Andradas hoje, que com certeza ela vai responder mais rápido. Isso. É isso aí, gente. Foi mais um bate-papo gostoso aqui na Web TV Andradas hoje. A gente volta aí amanhã com mais uma entrevista interessante para você. Até lá.